Shalom Danai, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi e vocês se inscreveram e nós chegamos aos 1425 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram. E no vídeo de hoje eu trago a história dos Escitas, esse povo que era conhecido como os cavaleiros arqueiros, esses senhores dos cavalos, e que tem muito mistério a respeito da história deles, porque eles não tinham escrita. Então a sua história foi contada pelos gregos e pelos assírios, mas tem detalhes bem interessantes aqui e muitas coisas ainda estão sendo descobertas pelos arqueólogos. Então, antes de começar essa história, eu peço a vocês que dêem um tapote nesse like, compartilha com a galera que ajuda demais a divulgar o canal e valoriza muito o meu trabalho. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui eu trago muito conteúdo de antiguidade e também tem um pouco de idade média. É só vocês darem uma conferida aqui na videoteca do Zelota com os especiais, com as sagas e as mini sagas. Aqui é nosso especial de inscritos. A cada meta de inscritos eu trago um especial para vocês, e a nossa próxima meta agora é de 1850 inscritos. Conto com vocês. E claro, vocês também podem dar sugestões de temas aqui nos comentários para a gente poder colocar aí nas próximas enquetes, e quem sabe sua sugestão seja contemplada com o vídeo aqui no canal. Me sigam também no Instagram, @ozelota, onde lá eu trago conteúdo extra com o quadro do Culta com o Zelota, e vocês também podem participar das enquetes e ficar sabendo das novidades do canal. Vídeos todas as quartas com os especiais e às 20 horas, e nos sábados com a saga bizantina às 14 horas. Sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, com muito conteúdo e sem enrolação. Só no começo para falar do que o canal se trata, então vamos lá com a história dos Escitas. Os Escitas é um povo de origem iraniana. Eles eram nômades equestres e viviam na estepe conhecida como Pôntico-Cáspia, assim era chamada pelos gregos, que, resumindo, se chamava Sítia, que era na Ucrânia e no sul da Rússia, mais conhecido ali como a Crimeia. Bom, a maior parte das informações sobre os Escitas vem do historiador grego Heródoto, o pai da história, que no século V descreveu os Escitas na sua obra conhecida como Histórias. E eles também foram encontrados através da arqueologia, já porque um período da história eles vão desaparecer, e esses achados arqueológicos, principalmente ali na Ucrânia e no sul da Rússia, estão dando mais informações a respeito da história desse povo. Bom, eles eram chamados pelos gregos, pelo Heródoto, como escolotóis, que significaria em grego atirador ou arqueiro, que era totalmente, faz sentido aí com relação aos Escitas. E por outros povos que os conheciam também, assim como os assírios, que os chamavam de Escitas, que ficou como mais conhecido para a gente, e também os judeus, que os chamavam de uma forma que é bem nada a ver, que eram teutões, que eram os povos que viviam na Germânia. Era assim que se referiam aos povos germânicos. Mas os Escitas viajavam bastante, eles chamavam dessa maneira. E os persas aquemênidas os chamavam de Saca ou Sacas, e significa vagar ou nômades, que também dá todo o sentido para os Escitas. Bom, com relação à história deles, especula-se que eles surgiram por volta do ano 2000 a.C. nas bacias do rio Volga, na Rússia, e que de lá eles foram migrando, e no século 8 ou 7 eles se estabeleceram no sul da Rússia, a atual Crimeia, onde seria a Sítia. Eles eram temidos e admirados por outros povos pela sua habilidade em combater montados em cavalos, que nenhum outro povo na antiguidade tinha essa habilidade, então dava uma grande vantagem um guerreiro montado em um cavalo. Então eles não eram apenas arqueiros, como também criadores de cavalos, e os cavalos eram sempre representados nas suas obras de artes, feitas principalmente em ouro, que era o material, o metal favorito dos Escitas. Bom, com relação à cultura, falando de ouro, né, os Escitas, eles, como mencionei, não tinham uma escrita, mas o seu dialeto, que desapareceu, acredita-se que
era bem semelhante ao sogdiano e também ao osseto, que são ambos falados no Irã. Bom, os citas se vestiam com camisas de seda e calças de couro. Era a forma que é mais representada, a forma que eles foram, pelo menos, encontrados nos túmulos dos citas. Os citas acreditavam que o ouro que era fornecido a eles era trazido pelos ciclopes, que roubavam dos grifos, ambas criaturas mitológicas gregas. Existia uma certa influência da cultura grega nos citas, inclusive na religião, que eu vou falar um pouco mais à frente. Bom, os reis eles eram enterrados em grandes túmulos, onde lá, junto com ele, eram enterrados os seus melhores cavalos, as suas concubinas e os seus melhores servos. Tem uma semelhança aí com outros povos, né, como na China, como os vikings. Outras tribos já tinham uma preferência diferente, eles não enterravam o rei, eles deixavam o corpo ao léu, onde ele seria devorado por abutres, né, aves de rapina. Eles consideravam que aquilo trazia uma boa sorte. Então existiam assim essas tribos que eram espalhadas, os citas, eles não tinham costumes ali diferentes. Bom, com relação às guerras, né, as batalhas mais conhecidas dos citas foram contra os persas do rei Dario I, que estava em plena campanha de expansão territorial. E claro, no seu menu ali de opções, ele queria o território da Sítia. Mas chegando lá, ele encontrou um povo que era totalmente diferente dos que ele havia enfrentado. Então ele acabou sofrendo uma grande derrota. Com as técnicas de combate dos citas, eles sempre montados em cavalos e os seus cavaleiros, eles formavam uma grande massa e lançavam uma chuva de flecha contra os inimigos. Depois eles retornavam por uma posição segura e lançavam outro ataque. Então essa forma de atacar com o hábito que eles tinham, né, de ser nômades, fazer também com que eles evitassem os avanços do inimigo. Então, utilizando essas técnicas, eles acabaram esmagando diversos inimigos. Mas uma das maiores derrotas da história dos persas, o de Dário, foi para os citas. Bom, outra coisa são as regiões que eles conquistaram. Foram vários territórios, principalmente na região da Eurásia, né, que é a junção ali da parte da Europa com a Ásia, e esses países que hoje são conhecidos como o Azerbaijão, o Cazaquistão, a Ucrânia e o sul da Rússia, inclusive foi onde ficava a Sítia. Bom, com relação à sociedade da Sítia, da sociedade cita, né, para ficar mais correta a forma de falar. Bom, eles formavam tribos de pastores nômades, e quando eles passaram a viver em territórios, um território fixo, no caso a Sítia, aí passou a ter aquela questão da diferença de classe, a propriedade privada. Então, quem tinha mais arqueiros habilidosos acabava se tornando o rei, seria a pessoa que teria mais importância. E a base da sociedade seriam essas famílias, e eles eram praticamente criadores de gados. Cavalo todo mundo criava, né, que fazia parte da cultura deles. Então existia esse topo dessa pirâmide da sociedade cita, que era formada pelos reis e também pelos anciões. O rei, que era chamado de Khazar, ele era também o juiz. Então, se ele fosse desobedecido, a pessoa que havia cometido a desobediência seria punido com a pena máxima. Coisa era pesada. O rei cita mais conhecido era o rei Parpátua, que chegou a se casar com uma princesa assíria. Por isso também não existe relatos de combate entre os citas e os assírios. Eles eram considerados pelos seus vizinhos, entre eles os partas, eu já trouxe vídeo dos partas aqui no canal. Eles eram considerados selvagens pela forma como eles combatiam e seus costumes. Eles tinham o hábito de, no campo de batalha, beber o sangue da primeira vítima daquela batalha. Também eles escapelavam os seus inimigos que haviam perecido no campo de batalha e faziam roupa com o couro cabeludo deles. E também diziam
que eles faziam taças ou copos, enfim, como queiram, com os crânios desses inimigos, e eles bebiam uma bebida que era muito apreciada, uma bebida alcoólica chamada de kumis, que era feito à base de leite de égua. Bom, o maior assentamento cita ficava na Crimeia. Bom, os guerreiros citas tinham esse hábito de utilizar diversos materiais. Os gregos acreditavam que eles só conheciam o ouro, mas em escavações arqueológicas feitas foram encontrados em túmulos de reis e guerreiros citas outros materiais que mostravam que eles conheciam também a prata e o cobre, mas o que foi encontrado com maior quantidade foi o ouro, que era o preferido deles. Falando em preferências, os guerreiros citas tinham duas paixões. A primeira era o seu arco, que alcançava 500 metros de distância, e também a espada, que era uma espada de 2 gumes, que tinha 70 centímetros de comprimento. Eles sempre montavam cavalos velozes e eles eram ferozes combatentes. Bom, com relação aos costumes, quando surgiu essa questão da propriedade privada, sempre que o chefe de família ele passava para o mundo além vida, os seus bens eram repartidos para os seus filhos. Então o filho mais velho ficava com boa parte das terras do pai e o mais novo ficava com o resto da casa. O papel da mulher é discutido, porém eu tenho a minha como base, que era a teoria de que as mulheres citas eram mulheres guerreiras, elas eram amazonas. Inclusive existe a teoria de que o mito das amazonas foi inspirado nas guerreiras citas, que eram mulheres que usavam tatuagens e lutavam igualmente como os homens. Lutavam lado ao lado dos homens, também eram arqueiras. Tanto que as suas descendentes, depois que eram dos sármatas, eram a mesma coisa. Esse estereótipo da mulher que ficava submissa ao homem, como eu encontrei em um texto aqui, totalmente fora do contexto, é uma visão dada pelos gregos e pelos romanos, que era assim que era na sociedade greco-romana. As mulheres eram submissas aos homens e ficavam em casa cuidando da casa. As mulheres bárbaras, elas iam para campo de batalha. E nesse caso dos citas não era diferente, tanto que elas eram tão brutais quanto os homens nos campos de batalha. Bom, diziam que elas ficavam em casa e cuidavam dos prisioneiros. Esses prisioneiros, esses escravos, na verdade, eram prisioneiros de guerra e eles eram vendidos para os gregos, e os que não fossem vendidos ficavam trabalhando nas fazendas, ou então seriam utilizados em sacrifícios religiosos. Bom, cada cita eles tinham o seu próprio cavalo e fazia parte da vida do cita ter um cavalo ali do seu lado, E os espólios de guerra eles eram divididos de acordo com a quantidade de inimigos abatidos do outro lado. Bom, com relação à religião cita, o que se pode afirmar é que seria um zoroatrismo arcaico. Então eles, inclusive, utilizavam a cannabis para entrar em transe e eles cultuavam os seus deuses, que segundo Heródoto ele comparou os deuses citas com os deuses gregos, porque dizia que essas divindades citas tinham as mesmas funções das divindades gregas. Então, entre as principais, eu vou colocar aqui, vou dizer os nomes, colocar os nomes dessas divindades citas com as imagens das gregas. E seriam o Tabit, ou Tabit, que seria uma divindade feminina comparada à deusa Hestia. Eles tinham o próprio Ares dele, o Ares cita, seria obviamente comparado ao Ares da Grécia. Tinha o Papaios, que seria equivalente a Zeus. Temos também Api, que seria equivalente a Gaia. Um outro deus seria Oitociros, que seria referente ao deus Apolo. Também temos aqui Argimpassa, que seria equivalente à deusa Afrodite. E por último, Tagimacidas, seria equivalente a
Poseidon. Bom, então como eu falei, eles faziam sacrifícios de animais, como no caso os bois e os cavalos. Os gregos relatam que eles não utilizavam porcos, eles não criavam porcos e não utilizavam os porcos aí nesses sacrifícios. Mas não existe aí uma explicação porque eles não criavam porcos. Não sei também se isso teria alguma relação com os povos semitas, mas eu acredito que não. Bom, o Império Cita, ele teve diversos adversários, né? Entre esses adversários, os mais conhecidos foram os persas, os medos, os macedônios na época de Filipe V, tivemos os partas na época de Fratape II, tivemos os sármatas, que é um povo que se originou deles, inclusive também os cimérios, e dizem que os cuxitas também, né? Também um povo que eu já trouxe aqui, um reino africano. Bom, o Império Cita, ele sobreviveu por um período de 5 séculos e que acabou sendo derrotado pelos sármatas, que é um povo que foi originado ali dos citas, como eu fiz aqui dois vídeos sobre os sármatas e contei essa história. Eles eram descendentes de guerreiros citas e de mulheres que eram amazonas, né, que acabaram fugindo de um navio pirata. Existiam sim navios piratas na antiguidade, né? Esses navios aí, eles atacavam as ilhas, cidades litorâneas e saqueavam, e então também atacavam outros navios. E essas amazonas acabaram sendo prisioneiras, conseguiram escapar matando toda a tripulação, chegaram com esse barco, elas não sabiam navegar, acabaram chegando no território da Sítia e lá elas se encontraram com jovens rapazes citas e dali surgiu os sármatas, que era um povo também equestre e também que eram arqueiros. Então dizem que eles acabaram sendo derrotados, né, pelos sármatas e por isso eles acabaram sumindo. Inclusive a sua cultura no século II, que acabou sendo assimilada, boa parte dela, pelos hunos, que tinham uma certa semelhança também com os citas, com as suas táticas de luta montados em cavalos. Os povos considerados como os descendentes dos citas seriam os magiares, que eram os antigos húngaros, e também os ossetianos do Cáucaso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando no próximo sábado com a saga bizantina e o vídeo do Leão V Armênio. Vamos saber o que aconteceu durante o seu reinado, que foi sem dinastia. E também, claro, amanhã tem curta com o Zelote, que vou falar sobre esse papel da mulher cita na sociedade, que é questionável aqui, como eu encontrei nessas fontes aqui dos textos. E na sexta-feira estarei voltando com outra enquete para o nosso especial de 1450 inscritos. Dessa vez eu estou com a ideia aqui, mas eu não vou falar agora não. Vocês vão ficar sabendo lá no dia desses dois povos que estarão aí para vocês escolherem entre um deles. Bom, então a gente se vê no próximo sábado. Um abraço do Zelota. Até lá, falou pessoal.